Olá pessoal, professor Rigueto, para nós trabalharmos agora com o tema causa e concausa parte 4, né? Lembrando, obviamente, que nós já trabalhamos aí com toda a parte da conceituação, né, de causa e concausa, fizemos análise do artigo 13, fizemos análise das causas absolutamente independentes, pré-existentes, concomitantes ou supervenientes e também fizemos a análise, né, das causas relativamente independentes, pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Onde é que eu quero chegar agora para nós fecharmos essa temática do artigo 13 e passarmos adiante com outros slides, com outros temas, né, que são alvo, obviamente, do nosso primeiro período aqui em Direito Penal, parte geral 1, né, do curso de Direito da Univale Balneário Camboriú. Nós temos que tratar com um artigo 13, parágrafo 2º, onde diz, na verdade, que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E aí o artigo 13, parágrafo 2º diz que o dever de agir incumbe a quem, e aí elenca a letra A, a letra B e a letra C, e nós vamos abordar cada um desses tópicos. Onde é que eu quero chegar aqui, num primeiro momento, para vocês poderem entender a lógica desse artigo 2º, desse artigo 13, parágrafo 2º. O fato de você estar passando numa rua, né, ver um acidente e prestar ou não prestar o socorro, por muitas vezes ele tem mais uma relação moral do que uma relação legal. Mais uma questão moral do que legal. Porém, existem casos em que esta sua omissão, essa sua conduta omissiva de não fazer, ela tem relevância jurídica na esfera penal. E quando que a sua conduta de não fazer terá essa relevância jurídica na esfera penal? Quando você, o omitente, quem está omitindo, devia e podia agir para evitar o resultado. Ainda assim, essa parte parece meio vaga. Rigueto, quando que eu devo e posso agir para evitar o resultado? Aí, o próprio parágrafo 2º ainda complementa dizendo o seguinte: o dever de agir incumbe a quem? Cabe a quem o dever de agir? Aí, letra A. A quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Eu vou explicar. Letra B. A quem, de qualquer outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E letra C. A quem, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Bom, o Código Penal, ele adotou um chamado critério legal, que é um critério taxativo. Então, não estando nas alíneas A, B e C do parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal, não se tem o dever jurídico de agir e não se responde pelo resultado. Pelo resultado morte, responderia no máximo pela omissão do socorro. Repito, essa omissão ela tem um caráter mais moral do que legal. Quem vai garantir que eu passei de um acidente e não prestei o socorro? É dever mais moral, mais ético e moral do que um dever legal. O objetivo é que você sempre preste socorro, sempre auxilie, obviamente, o seu semelhante. Mas se você, na verdade, omitir o socorro, deixar de prestar esse socorro e resultar numa coisa mais grave, no caso a morte, você vai acabar tendo, uma responsabilidade. Se, por lei, você tinha a obrigação de cuidado, proteção, vigilância. B, se de outra forma você assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, eu vou explicar cada um deles. Ou letra C, se por seu comportamento anterior você criou o risco da ocorrência do resultado. O Código Penal adotou o critério legal taxativo A, B e C. A doutrina adotou um chamado critério judicial, dizendo, na verdade, que o dever de ajuda não resulta apenas de fundamentos positivos, ou seja, não resulta apenas do que está escrito na lei, e sim da exigência de solidarismo, solidariedade do homem para com os outros homens dentro da comunidade. É aquilo que eu acabei de falar, é mais ético e moral do que legal, certo? Bom, é um dever que nós temos, que sempre dá, eu acho que inclusive esse período que nós estamos vivenciando agora, de pandemia, de suspensão de atos, de dificuldades
para muita gente, acaba inclusive levando a esse critério judicial adotado pela doutrina, ele ganha mais força do que o critério legal, né, previsto obviamente no Código Penal. Mas vamos dar alguns exemplos agora, tá, da letra A, da letra B e da letra C, para a gente fechar essa temática, que é o causa e concausa, parte 4, para que vocês possam estudar aí para a nossa aula do direito penal. Quem tenha por lei, né, a obrigação de cuidado, proteção, vigilância, certo? Mãe que se recusa a alimentar um recém-nascido, né, fazendo com que esse, por sua negligência, venha a falecer por inanição, por fome, morreu pela fome. Ela tem por obrigação, né, por lei, a mãe tem a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Os pais devem cuidar dos filhos, os filhos devem cuidar dos pais quando idosos. Lembra? Isso é uma disposição de, por lei, nós temos o dever de cuidado, proteção e vigilância. Então, qualquer situação que venha a ocorrer decorrente da minha omissão, ela se torna penalmente irrelevante, pois eu devia e eu podia evitar o resultado. Então, o dever cabe àquele que, por lei, tem obrigação de cuidado, proteção e vigilância, no caso, a mãe ou o filho, em relação ao idoso. Na letra B, diz assim, aquele que, né, quem tem o dever, aquele que de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Nas provas de concurso aparece isso com o seguinte nome, dever do garantidor, babá, salva-vidas, guia de escalada. São pessoas, na verdade, que não necessariamente por lei, né, têm o dever de cuidado, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, mas sim, de uma outra forma, acabou assumindo essa responsabilidade. A Mariazinha que você contratou para ser sua babá, babá dos seus filhos, quando ela assumiu o papel de babá, ela assumiu essa responsabilidade. O salva-vidas que está na praia, o salva-vidas que está ali, não é uma questão muito legal, mas sim por uma outra situação, assumiu essa responsabilidade, principalmente o salva-vidas civil, né? Não tanto salva-vidas militar, porque o militar ele tem uma obrigação legal, mas salva-vidas civil, que não socorreu o banhista. O guia de escalada, um guia, na verdade, que vai fazer um passeio qualquer, num hotel, num clube de campo. Aquele guia, ele assume de outra maneira uma responsabilidade. Se ele for omisso na prestação de socorro, na questão da atenção, e vier um resultado mais grave, ele tem responsabilidade sim. E por último, esse aqui, cuidado que cai na prova, que chama dever do garantidor. E o último, a omissão é penalmente irrelevante, quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, e o dever de agir incumbe a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco de causar o resultado, a ocorrência do resultado. Isso se chama ingerência da norma. E eu tenho um exemplo clássico aqui, vou dar o exemplo que eu botei no slide e já volto para o exemplo clássico. Quem, por brincadeira, esconde o remédio de um cardíaco tem o dever de socorrê-lo para impedir sua morte. Primeira situação. Segundo exemplo, aquele que joga a pessoa na piscina tem o dever de salvá-lo se estiver se afogando. Aqui eu narro para vocês o exemplo que aconteceu, salvo engano, na USP, São Paulo, tá? Onde um calouro de medicina foi jogado dentro da piscina por veteranos do curso de medicina. Esse é um exemplo que eu acredito que seja certo, eu acho que esse é o curso certinho, né, que é o que ocorreu. E esse calouro que foi jogado na piscina não sabia nadar. E o veterano que o jogou, repito, vamos voltar a fita aqui, ele não tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Ele não assumiu de outra forma a responsabilidade de impedir o resultado, mas sim, com seu comportamento anterior, ele criou o risco da ocorrência do resultado. Ele teria então aqui o dever de pular na piscina e salvar aquela pessoa, justamente para que não chegasse no resultado morte. Então ele teve o resultado, e aqui nós fechamos a temática chamada, na verdade, omissão penalmente relevante, que é o artigo 13, parágrafo 2º, e os próximos vídeos daí, que nós vamos tratar aqui, já vão começar a tratar sobre um tema chamado iter criminis. E aí eu vou precisar que você pegue papel e caneta, que nós vamos fazer um desenho nesse iter criminis, porque ali só nesse iter criminis vamos englobar artigo 14, artigo 15, artigo 16, artigo 17, tá? Vários artigos do Código Penal, beleza? Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.